Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Excelente sábado para todos, no final de semana abençoado. Que Deus abençoe aí a sua vida e a sua casa. E é com a palavra de Mateus 11:28 que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vamos analisar ponto a ponto, vivendo a vontade de Deus. Como assim? Essa é a vontade de Deus: aliviar, tirar a carga, tirar a sobrecarga, descarregar, gerar alívio para nós. Então assim, se alguém disser para mim, para você, que sofrer é a vontade de Deus, porque tem muita gente que ela não tem o entendimento ou não tem a vontade, de superar, vencer, de se esforçar, de agir para Deus reagir, aquela pessoa mais acomodada ou ela já adaptou com a forma que ela está vivendo, até mesmo às vezes por uma cultura de educação e tudo, acha que a vontade de Deus para ela é sofrer, é passar luta, é passar prova, é dar tudo errado porque Deus é fiel. E vamos falando ali o crentez, mas não há nenhuma ação para que Deus gere uma reação. Não acredite, pelo contrário, isso não tem base bíblica, é uma grande heresia. Porque as pessoas se firmam nesse tipo de pensamento e palavras, porque em alguns textos de tradução você vai encontrar assim: Deus enviou, Deus fez, Deus enviou praga, Deus... Então por que isso? Isso geralmente era lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, que é a profecia cumprida, hoje é graça. Lá no passado era sentença. Então, mesmo no passado, Deus não botava doença e machucava ninguém. O que acontecia é que as pessoas saíam de debaixo da proteção e o inimigo, aproveitava da oportunidade que tinha. Vou dar um exemplo bobo, como você está no zoológico e zoológico não machuca ninguém. Mas aí a pessoa sai da área de proteção e entra dentro da jaula do leão, E então a pessoa fala assim: nossa, fulano foi no zoológico e se machucou, eu não vou nesse zoológico não. Não, foi ele que foi além de um limite. Então toda vez na Bíblia que você vai ver Deus, numa tradução falando assim: Deus enviou isso, Deus fez aquilo, era o povo saindo do limite da palavra e Deus não conseguindo impedir. Pelo contrário, o inimigo se aproveita daquilo e aí, como aconteceu com Jó, Deus não podia fazer nada por ele. Então é apenas uma explicação rápida, mas uma coisa é certa: Deus não fere ninguém, Deus não mata ninguém, Deus não maltrata ninguém, porque isso não faz parte da natureza de Deus. E isso está na Bíblia. Romanos 12:2 diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então o que isso tem a ver com a minha vida? Jesus, ele nos chama para que a gente venha descarregar todos que estão cansados e sobrecarregados. Então que ele iria aliviar. O alívio de Jesus traz cura, traz paz, traz equilíbrio, traz serenidade, traz aquele sossego de alma. Ainda que às vezes tudo ainda não se resolveu como a gente precisa, mas existe dentro de nós um sossego de alma. O próprio Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Então nunca compare o mundo espiritual, a palavra de Deus, o próprio Deus, Jesus, com algo natural. Nunca rebaixe
o plano sobrenatural. Então, a questão é que nós sofremos porque nós desviamos, nós nos alienamos, nós nos afastamos, nós recusamos aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo que é bom, agradável e perfeito, existem regras, limites. Para a gente vivenciar um plano, a gente precisa se colocar dentro de contextos. E o caso é que muitos querem tudo que Deus tem, mas ninguém quer o contexto da palavra, ninguém quer os limites, ninguém quer vivenciar os planos, ninguém quer passar pelos propósitos para alcançar, ninguém quer vivenciar os princípios para alcançar os propósitos. Então, do meu jeito, eu não vou conseguir, porque o Senhor é claro e diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem. Tem que passar pelos meus critérios, pela minha medida, se adequar às minhas exigências, e elas todas são benéficas para nós. Então a falta de conhecimento traz a muitas pessoas sofrimento e acaba atribuindo culpas ao próprio Deus, pensando que ele está fazendo ou trazendo sofrimento para ela. Só que não, ela é apenas reflexo das suas escolhas. Então todas as pessoas que você vê passando lutas e problemas, são reflexos das suas escolhas. Se for lutas e problemas porque ela escolheu a Jesus, escolheu a vivenciar a fé, ela se torna responsabilidade de Deus. Mas se for porque ela fez escolhas de se afastar ou não dar ouvidos, então ela passa a ser sua própria responsabilidade. Então eu prefiro passar problemas, batalhas, desafios, enfrentar altos e baixos na presença do Senhor, porque eu vou ter a certeza de que me permanecendo firme, eu terei o alívio dele e terei a vontade dele sobre a minha vida. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O único que quer nos pressionar e enganar é o diabo. Então, queridos, aceite a boa vontade, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Apenas entenda, tem regras e limites. O que eu preciso é apenas aprender e praticar. Cuidado com a porta larga. A porta larga, ela é larga hoje, mas ela se torna em amargor amanhã. A porta estreita pode gerar para nós alguns desconfortos hoje, mas nos levará a uma vida regalada amanhã. Beijo no coração, fiquem todos na paz. Tchau, gente!